Se você é mulher, pensa em engravidar e tem um tipo sanguíneo com RH negativo, esse vídeo é para você. É importante você saber sobre algo chamado incompatibilidade RH na gestação. Vamos descobrir um pouquinho? Vem comigo! Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Ana Paula Sartori, sou médica, ginecologista e obstetra e esse é o meu canal. Sejam todas muito bem-vindas, espero que vocês gostem do conteúdo e aproveitem o máximo possível. Hoje eu trouxe para vocês um tema que é muito comum, em dúvida também nos consultórios, né, e entre as pacientes, que é a incompatibilidade RH. Afinal, como é que acontece isso, né? Então, muitas vezes a paciente, ela já tem essa dúvida antes mesmo de engravidar, porque ela já ouviu falar sobre isso. A gente sabe que até nos cursinhos pré-vestibular e na escola comenta-se um pouco sobre a incompatibilidade RH. O que é a incompatibilidade RH, afinal? É quando o RH da mãe é incompatível com o RH do pai. E isso pode causar uma doença para o bebê chamada eritroblastose fetal. Então eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que acontece essa incompatibilidade, certo? Então, para que aconteça a incompatibilidade RH, a mãe precisa ser RH negativo. Ai, doutora, mas eu sou RH positivo e o meu marido é negativo. Eu vou ter problema na gravidez? Não. Essa doença só vai acontecer quando a mãe for a RH negativa e o pai é RH positivo. Para que aconteça a doença da eritroblastose fetal, o RH do bebê tem que ser positivo como o RH do pai, tá? Não sei se vocês conseguem entender. Então, por exemplo, o bebê, ele vai ter ou o RH da mãe ou o RH do pai. O problema está no fato dele ter o RH positivo como o pai e diferente da mãe. Então, vou explicar para vocês como é que funciona mais ou menos, tá? Então, aqui a gente tem, né, fazer de conta que eu sou uma super desenhista, faz de conta, isso aqui é uma célula, né? A célula do sangue. Então, nessa célula, ela é a célula do sangue. E aí, essa célula, ela pode expressar uma proteína, que a gente chama de proteína D, e o que acontece, né? Como se fosse uma proteína na membrana dessa célula. Essa proteína é chamada de proteína D. Quem tem essa proteína vai ter o fator RH positivo. Quem não tem essa proteína vai ter o fator RH negativo, tá? Então a mãe que tem o fator RH negativo, ela não tem isso aqui. Ela não reconhece isso. Então o corpo da mãe nunca viu essa proteína na vida, certo? E aí o que acontece? Quando o pai tem um RH positivo, ele tem o sangue, as células dele têm essa proteína. E o bebê, se for RH positivo, também vão ter essa proteína. E aí, em algum momento da gestação, né, pode acontecer a troca de sangue entre a mãe e o bebê. Geralmente, isso pode acontecer nesses sangramentos do primeiro trimestre de gravidez, ou acontece no terceiro trimestre, é mais comum que aconteça a mistura do sangue da mãe com o sangue do bebê, ou durante o parto. Então a mãe, ela acaba tendo contato com o sangue do bebê e ela tem contato com essa proteína aqui. Só que o corpo dela não conhece isso, então o corpo dela reconhece como algo que não faz parte dele. E aí ele reconhece como se fosse um vírus, por exemplo, como se fosse um micro-organismo patógeno, né? Alguma coisa que vai agredir o corpo da mulher. E aí o corpo da mulher, ele começa a produzir anticorpos contra esta proteína, certo? E aí, qual é o grande problema disso? Esses anticorpos, cada vez que eles encontram essa proteína, eles vão se ligar a essa proteína, então aqui está um anticorpo que se liga a essa proteína, e o sistema imunológico da mãe vai lá e acaba com toda a célula. Então ele destrói a célula do sangue do bebê.
tá? E aí qual que é o grande problema disso? Quando essa mãe entra em contato e faz esses anticorpos, ela pode produzir os anticorpos de memória, né? Então ela produz esses anticorpos e ela pode ter eles ao longo pro resto da vida. E aí a próxima vez que ela engravidar, se este bebê tiver um RH positivo, os anticorpos vão começar a atacar as células do sangue do bebê. E qual que é o grande problema disso? Essa célula do sangue, que a gente chama de hemácia, ela é muito importante. Por quê? É ela que carrega oxigênio e, enfim, outros gases, nutrientes para todos os tecidos do corpo. Então esse bebê, ele começa a perder células de sangue e ele fica um bebê com uma anemia muito importante. Essa anemia, ela pode ser desde leve a moderada e chegar a um nível muito mais grave, né, causando até o óbito do bebê nos casos mais graves de doença. Hoje em dia a gente não vê tanto a doença a eritroblastose fetal de uma forma muito grave. Por quê? Existe algo que a gente pode fazer para impedir que tudo isso aconteça. A vacina que vai neutralizar essa proteína D antes do corpo da mãe reconhecer ela e fazer anticorpos contra ela. Então, o que a gente faz? A gente tem uma vacina que a gente chama de imunoglobulina anti-D, e ela se liga justamente nessa proteína, neutralizando a proteína assim que o sangue do bebê entra em contato com o sangue da mãe, e a mãe acaba não reconhecendo, né, esse antígeno que a gente fala. Então ela não reconhece essa proteína e aí ela não tenta atacar essa proteína e não faz anticorpos contra o sangue do próprio bebê. Tá? E aí, quando é que a gente dá essa vacina para paciente? Por isso que a gente sempre pergunta no pronto-socorro, quando a paciente chega com sangramento, se a mãe tá com o cartão de pré-natal e se lá tem o tipo sanguíneo da mãe. Então, toda vez que a paciente tiver algum sangramento durante a gestação, e pode ser qualquer sangramento, a gente não consegue saber se houve troca de sangue entre a mãe e o filho. Mas caso essa mãe seja RH negativo, a gente pode e deve dar a vacina para essa mãe em até 72 horas depois do início do sangramento. Além disso, todas as pacientes, quando chegam na 28ª semana, elas precisam tomar essa vacina. Por quê? Essa vacina, ela vai durar ali cerca de 12 a 14 semanas no corpo, então esses anticorpos que você está dando na vacina vão durar cerca de 14 semanas. Se você fizer a conta dessas 28 semanas até o final da gestação, vai chegar mais ou menos próximo do momento do parto, né? E a gente sabe que no último trimestre, mais pro finzinho, quase no momento do parto, é quando acontece com maior frequência essa troca de sangue entre mãe e bebê. Então, o corpo da mãe já vai ter anticorpos, né, que ela tomou na vacina com 28 semanas, e aí o próprio corpo não vai produzir anticorpos, porque a partir do momento que a mãe produz esses anticorpos, aí a gente não tem como tirar essa memória do corpo da mãe. No caso da vacina, vai durar aí entre 12 e 14 semanas e depois ela não vai ter mais esses anticorpos, certo? E aí acontece também da gente dar essa vacina depois do parto, quando sai o fator RH do bebê. Então assim que o bebê nasce, a gente consegue saber se ele puxou o RH negativo da mãe ou se ele puxou o RH positivo do pai. Caso o bebê seja RH positivo, é indicado para essa mãe também fazer a vacinação, porque no momento do parto, com certeza, ela teve uma troca de sangue com o filho. E aí, esse sangue pode ter entrado na corrente sanguínea dela e ela pode estar estimulando o corpo a produzir esses anticorpos. Então, assim que sair o fator RH do bebê, a mãe pode tomar a vacina e ir para casa tranquilamente, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, é um pouco complicado falar sobre essa doença, mas é algo que deixa as minhas gestantes e as futuras gestantes com os cabelos em pé, né? Então elas ficam muito desesperadas, né? É importante vocês saberem que mesmo tendo RH negativo não é contraindicado, né? Não existe nada que você possa fazer para evitar essa doença, né? O que você pode fazer
evitar essa formação de anticorpos com a vacina. E assim, hoje a gente tem esse advento, por isso que a gente não vê tanta intercorrência grave. Antigamente, essa doença era muito mais comum, muito mais frequente, muito mais grave, tá? E aí, assim, caso mesmo assim você tenha essa doença, também já é um assunto aí para um próximo vídeo, mas eu espero ter tirado as principais dúvidas das pacientes que têm RH negativo, enfim, não desistam de ser mãe por conta disso, porque hoje a gente tem muita coisa para fazer para ajudar vocês. Muito obrigada a vocês que ficaram comigo até o final do vídeo. Eu espero ter trazido algum conhecimento novo para vocês, ter ajudado vocês de alguma forma. Se vocês conhecem, né, alguém que tem esse problema, né, que tem essa dúvida sobre o RH, mandem o vídeo, se vocês puderem, porque vocês também vão estar me ajudando e ajudando outras pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.